Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caros irmãos. Depois de eu ter falado um pouco sobre a tradução bíblica do Padre Manuel de Matos e Silva Soares de Almeida, algumas pessoas me pediram para falar sobre a tradução do Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Eu estou aqui com alguns volumes dela, não peguei todos porque esta edição aqui que eu tenho está dividida em vários volumes, os outros estão ali em cima. E essa aqui é uma edição bem especial da Bíblia do Padre Figueiredo. Depois eu vou falar dela. Mas, primeiramente, qual é a importância da tradução do Padre Figueiredo para nós católicos e para nós falantes de língua portuguesa? Antes da tradução do Padre Figueiredo, a tradução mais importante, talvez, foi a tradução de João Ferreira de Almeida, que era protestante, mas teve o seu valor histórico. Ela continha alguns erros, teve que ser revisada. E no século XVIII, nós tivemos a tradução feita por Padre Figueiredo. É uma tradução da Vulgata Clementina, muito próxima mesmo da Vulgata Clementina. A Vulgata Clementina é o padrão que a Igreja, pelo menos a Igreja Latina, utilizou por muito tempo para as traduções bíblicas. E a Bíblia do Padre Figueiredo é uma tradução muito próxima da Vulgata, é uma tradução belíssima. Algumas pessoas até ficam aí na dúvida, ela foi aprovada pela Igreja? Como é que foi isso? Então, eu não sei muito sobre a pessoa do Padre Matos Soares, sobre a pessoa do Padre Figueiredo, porém, pelo que eu pude pesquisar, parece que o Padre Figueiredo, ele era doutrinalmente torto. Então, as notas, os comentários bíblicos do Padre Figueiredo foram, pelo que me disseram, foram proibidos pela Igreja. Mas a tradução do Padre Figueiredo, a tradução que ele fez da Vulgata, que é uma obra-prima, belíssima, foi sim aprovada pela Igreja. E é uma tradução muito bela, é uma tradução de um valor literário muito importante. Você que quer exercitar, quer enriquecer o seu vocabulário, lendo um texto mais antigo, um texto do século XVIII, fica a dica, uma tradução belíssima. Porém, ela é uma tradução num português mais antiquado, então, às vezes, aqui ou ali, realmente, há alguma dificuldade de entendimento, você tem que pesquisar. Então, acredito que tenha sido por isso que no século XX o Padre Matos Soares tenha feito também a sua tradução da Vulgata, de forma a colocá-la numa linguagem mais atualizada. Mas, em algumas passagens, me parece que Padre Matos ele até se baseou na Bíblia do Padre Figueiredo. Eu vou dar um exemplo aqui. No último versículo do livro dos Provérbios, no último capítulo de Provérbios, que fala ali sobre a mulher virtuosa. Então, no último versículo, nós vamos ter o seguinte, na tradução do Padre Matos Soares: dai-lhe o fruto das suas mãos, e as suas obras a louvem na Assembleia dos Juízes. Ora, eu fiquei me perguntando de onde é que Padre Matos tirou essa tradução. Porque se nós formos ver na Vulgata, está o seguinte, que as suas obras a louvem nas portas da cidade. E imagino que no hebraico também esteja assim, porque na última versão que Padre Matos fez, na sua vida, revisando conforme as línguas originais, ele colocou nas portas da cidade, né? Mas, aqui, na sua tradução, né, Padre Matos quis colocar na Assembleia dos Juízes. Mas a Assembleia dos Juízes ficava nas portas da cidade, tudo bem.
Mas aí nós temos o que nós chamamos de uma tradução dinâmica, uma tradução interpretativa. Ele primeiro interpretou para traduzir assim. Não é uma tradução literal, não nesse ponto, não nesse versículo. E aí eu fui conferir na Bíblia, fui comparar com a Bíblia do Padre Figueiredo, e lá está dessa mesma maneira. Que suas obras a louvem na Assembleia dos Juízes. Então acredito que Padre Matos tenha querido se basear no Padre Figueiredo nesse ponto. Assim como o Padre Figueiredo, em alguns pontos, na sua tradução, ele me lembra um pouco a tradução do Almeida, né? Apesar de ser protestante, mas é normal que os tradutores comparem com as versões já existentes, certo? Pegando um pouquinho, fazendo alguma correção, mas isso é natural. Então, por exemplo, no Salmo 22, onde você tem a expressão por amor do teu nome, o Padre Figueiredo coloca assim, porém no latim seria propter, e esse propter significa por causa. Essa expressão por amor do teu nome está muito presente na Bíblia do Almeida, né? Então, não tenho certeza, mas talvez nesse ponto Padre Figueiredo tenha querido pegar essa expressão do Almeida, né? E eu não vejo nada de mais nisso, né? Eu vou ler aqui para vocês o Salmo 22 para vocês verem como está próxima da Vulgata esta tradução. Eu já gravei aí uma vez, num vídeo curto, o Salmo 22 em latim, conforme a Vulgata. Então é só vocês compararem. O Senhor me governa e nada me faltará. Em um lugar de pastos, ali me colocou. Ele me conduziu junto a uma água de refeição. Converteu a minha alma. Levou-me por veredas de justiça e por amor do seu nome. Pois ainda quando andar no meio da sombra da morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo. A tua vara e o teu báculo, eles me consolaram. Preparaste uma mesa diante de mim, à vista daqueles que me angustiavam. Ungiste com óleo o pingue a minha cabeça, e o meu cálice que embriaga, quão precioso é. E a tua misericórdia irá após de mim todos os dias da minha vida, e a fim de que eu habite na casa do Senhor por diuturnidade de dias. Então é um pouco diferente das versões mais atuais aqui estamos acostumados, mas está muito próximo da Vulgata. E aqui eu quero agora causar polêmica, né? Esse livrinho aqui que foi publicado pelo Centro Dom Bosco, livrinho muito bom, Objeções e Erros Protestantes com as suas respectivas respostas irrefutáveis. Nome muito sugestivo, né? Então isso aqui foi uma coleção de respostas que o padre Lombaerd dava para os protestantes. Nós sabemos que Padre Lombaerd foi muito ferrenho nessa questão. E aqui tem um capítulo que o Padre Lombaerd ele fala da Bíblia, ele compara a Bíblia protestante do Almeida com a Bíblia do Padre Figueiredo. Então, a começar do Gênesis, dos primeiros versículos do Gênesis. Vamos lá. Padre Figueiredo traduz assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Vamos nos ater aqui só nesse ponto. A terra era vã e vazia. É assim que Padre Figueiredo traduz. Tradução muito bem feita. E aí o Padre Lombaerd vai argumentar em defesa da tradução do Padre Figueiredo. Inanis quer dizer vão, mudo, sem consistência, inútil. Por que dizer sem forma? Desde que a Terra existia, tinha necessariamente qualquer forma. A palavra está errada. Ou seja, é porque a Bíblia do Almeida e muitas Bíblias atualmente elas traduzem e a Terra era sem forma e vazia, ou informe e vazia. Bom, veja que Padre Lombaerd, o seu argumento está
muito bem embasado na metafísica. Se a Terra existia, ela necessariamente tinha que ter alguma forma. Só que ela não era bem acabada, certo? Ela estava num estado de confusão. Algumas traduções também trazem a Terra era caos e vazio, né? Porém, a maioria das Bíblias modernas que nós temos hoje colocam a Terra era informe e vazia, ou sem forma e vazia. Inclusive, Padre Matos Soares, na sua tradução da Vulgata, ele vai traduzir a Terra era informe e vazia, né? Nesse ponto, eu acho que ele não fez a melhor tradução, tá? Nesse ponto, Padre Matos era muito criterioso, eu acredito que ele era muito criterioso, e a sua tradução também é muito boa, mas nesse ponto, eu acho que informe não é a melhor tradução, né? Não está tão próxima da Vulgata assim, né? O melhor seria como o Padre Figueiredo traduz: a terra era vã e vazia. E veja bem, gente, o hebraico é uma língua complicada. O hebraico, uma palavra, dependendo do contexto, você pode traduzir de várias maneiras, né? Porém, essa tradução, a terra era vã e vazia, é possível no hebraico, certo? Então, este argumento do Padre Lombaerdi, ele é perfeitamente convincente, certo? Tanto por se compararmos com a língua original, né, se compararmos com a Vulgata, né, e pela metafísica, né, porque a Sagrada Escritura, gente, nós católicos cremos na inerrância do texto sagrado. O que é isso? Nós sabemos que ao longo dos séculos as cópias do texto bíblico elas sofreram alterações. Pouca coisa, sim. Não foi uma coisa tão catastrófica, mas sofreram alterações por erros de copistas, por distração. E aí temos, hoje em dia, todo o trabalho da crítica textual para reconstruirmos, né, o que seria na busca do que seria o mais perto do original, porque os manuscritos originais se perderam, né? E aí temos toda essa discussão, toda essa querela entre o texto crítico e o texto majoritário, né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu fico um pouco mais do lado do texto majoritário, né? Os argumentos dos defensores do texto majoritário me convencem mais, né? Eu acho que tem mais lógica. Mas aqueles manuscritos que saíram da pena dos hagiógrafos, aqueles manuscritos inspirados por Deus, né, eles não podem conter erro de matéria nenhuma. Nem em matéria de fé e moral, nem em matéria de ciência, nem em matéria de história, nem de nada. Se vocês ouvirem por aí algum estudioso, né, inclusive tem muito professor de Bíblia aí católico enganado, né, dizendo que o importante é a lição que o texto bíblico traz. Não importa a historicidade, não importa se aquilo foi fato histórico, não importa se aquilo está certo ou errado perante a ciência, o importante é a lição que quer passar. Foge, porque esta não é a doutrina tradicional da Igreja. Pois veja bem, a Sagrada Escritura, sendo inspirada por Deus, sendo Deus seu autor, e o hagiógrafo apenas instrumento de Deus, apenas um autor secundário, a Sagrada Escritura não pode conter erro em matéria nenhuma, senão você está dizendo que Deus é um mentiroso. Vocês podem conferir isso na encíclica. Tem duas encíclicas muito importantes que nós católicos deveríamos ler, certo? Em meio a essa crise, duas encíclicas muito importantes sobre os estudos bíblicos para nós católicos. Primeiramente, eu vou colocar o link delas aqui embaixo, tá? Leia, estudem, né? Nós temos que estudar. A Providentissimus Deus, de Leão XIII, e a Divino Afflante Espírito, de Pio XII, que comemora a Providentissimus Deus. Pois bem, eu quero que os senhores leiam as duas, mas eu vou pegar aqui um trecho da Providentissimus Deus, que diz justamente isso que eu estou dizendo aqui. Olha.
só um trechinho mesmo, porque os senhores é que tem que ler. Todavia, mesmo depois desta solene definição da doutrina católica que reivindica aos livros inteiros com todas as suas partes tal autoridade divina, que os preserva de todo e qualquer erro, houve escritores católicos que ousaram coartar a verdade da Sagrada Escritura unicamente às coisas relativas à fé e à moral, considerando as restantes, quer físicas, quer históricas, como ditas de passagem e sem conexão, afirmavam eles, com as verdades da fé, sem conexão com as verdades da fé, ou seja, essa proposição está errada. Por isso, o nosso predecessor de imortal memória, Leão XIII, com a encíclica Providentissimus Deus, infligiu àqueles erros a merecida condenação e, ao mesmo tempo, regulou o estudo dos livros divinos com prescrições e normas sapientíssimas, ou seja, foi condenado pela Igreja a proposição de que a Sagrada Escritura ela é inerrante só em se tratando de fé e moral. Não? Ela é inerrante em qualquer matéria. Claro que naqueles tempos, né, aqueles povos tinham a sua linguagem para falar das ciências naturais. Né? A língua hebraica é uma língua muito metafórica. Claro, é preciso considerar isso. Mas não se pode dizer que há erro. Não se pode dizer que os hagiógrafos cometeram erro na redação original do texto sagrado. Não se pode dizer isso. Isso seria imputar erro à inspiração divina. Então, minha gente, essa história de que o importante é a lição, somente a lição moral que o texto bíblico quer passar, né? E vamos agora desmentir tudo aquilo que a Bíblia diz, né? Vamos dizer que é tudo figurativo, vamos dizer que é tudo história lendária, né? Que o relato do Gênesis não deve ser tomado literalmente, que Jó não foi uma história real, que Judite não foi. Esse tipo de visão dessa gente que quer negar tudo que for possível, né? Dizer que não foi uma história de verdade. Essa ideia não é a ideia de uma galerinha muito boa, tá? Essa ideia é de um pessoal aí mais moderno, né? Mais modernista. Então cai fora. Essa gente que quer negar que os evangelhos foram escritos pelos evangelistas, ou seja, isso é cair num cientificismo vazio, simplesmente pelo prazer de ficar negando, criticando. E aí que entra essa edição aqui, bem especial que eu tenho, da Bíblia do Padre Figueiredo. Né? Eu disse para vocês que a Bíblia do Padre Figueiredo, a tradução dela foi aprovada. Né? As notas do Padre Figueiredo parece que não. Né? Então, você encontra muitas edições da Bíblia do Padre Figueiredo sem notas de rodapé. Né? Inclusive, hoje você encontra, onde é que você encontra hoje nova, né? Uma edição nova da Bíblia do Padre Figueiredo? Naquelas Bíblias enormes que ficam em casas, na estante, né? Que ninguém lê, que não são muito práticas, ali você tem ainda a tradução do Padre Figueiredo. Muitas dessas Bíblias vêm sem notas de rodapé, vêm somente com a tradução. E também você tem algumas edições antigas, protestantes, né? Sim, protestantes chegaram a usar a Bíblia do Padre Figueiredo, né? Então aí que eles retiravam as notas mesmo, né? E retiravam também os deuterocanônicos. Mas existe uma versão da Bíblia do Padre Figueiredo com notas de um tal Cônego de Luné, né? É o que o Padre Lombardi diz aqui nessa cartinha, nessa resposta. Uma vez eu achei essa versão num sebo, uma versão bem antiga do século XIX, em 2 tomos bem grandes, que tinham notas desse tal Cônego de Luné. Né? Certamente eu não comprei porque era uma edição muito antiga e estava muito cara. Né? Mas essa edição aqui que eu tenho, eu vou até ler aqui para vocês. Bíblia Sagrada contendo
o Velho e o Novo Testamento, reedição da versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, comentários e anotações segundo os consagrados trabalhos de Gler, Knabenbauer, Lesetre, Lestrade, Poel, Vigouroux, Bossuet, etc., organizados pelo padre Santos Farinha, acrescida de 2 volumes contendo introduções atualizadas e estudos modernos elaborados por professores de exegese do Brasil, sob a supervisão do padre Antônio Charbel, salesiano de Dom Bosco. Ilustrações de Gustave Doré, edição aprovada pelo eminentíssimo senhor Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, cardeal arcebispo de São Paulo, adaptada à ortografia oficial. E essa edição que eu tenho, ela é uma obra-prima, porque ela contém comentários assim bem embasados assim nos santos padres, na doutrina, realmente numa exegese mais tradicional da Igreja. Inclusive a introdução ao Pentateuco vai defender que o Pentateuco foi escrito sim por Santo Moisés, né? Gente, eu já vi protestante dizendo aí no YouTube que nós católicos acreditamos que o Pentateuco foi uma reunião dessas tradições aí, né, javista, eloísta, sacerdotal e não sei o que. Não, gente, isso não é a visão oficial da Igreja, tá? Isso aí é coisa de teórico mais modernos, tá? Há uma tradição muito antiga que o Pentateuco foi escrito sim por Santo Moisés, tá? Se isso é uma questão ainda em aberto, é uma questão discutível, eu não sei, mas é uma tradição muito antiga que o Pentateuco foi escrito por Santo Moisés. E esta edição tem comentários que vão sustentar isso. Essa edição você encontra em PDF, eu também vou deixar aí embaixo. E esses estudiosos aqui, vou dizer só de um deles, do padre Vigouroux. Quem é padre Vigouroux? Padre Vigouroux foi um grande defensor da historicidade do texto bíblico. Ou seja, que aquilo que está escrito realmente aconteceu historicamente, certo? Diferente dessa galerinha aí que quer ficar negando tudo, quer ficar transformando tudo em lenda, né? Não, Padre Vigouroux, inclusive o Padre Vigouroux foi um dos primeiros membros da Pontifícia Comissão Bíblica que foi feita por Leão XIII justamente para barrar esses erros mais modernos, né? Para defender uma exegese mais tradicional, e eu recomendo muito e que vocês leiam também os primeiros documentos da Pontifícia Comissão Bíblica. Você encontra lá no site do Vaticano, ainda encontra, vai lá, baixa logo, né? Ainda encontra, graças a Deus, né? E os documentos ali até a década de 30, se eu não me engano, eram respostas bem objetivas, né? São João foi o único autor do Evangelho segundo São João? Sim. Deve-se crer que o Pentateuco foi escrito por Moisés? Sim. Né? Então, assim, uma visão realmente mais tradicional, né? A partir da década de 40, né? Se eu não me engano, eu acho que começou a mudar um pouco, né? Depois da década de 60, então, aí já fica mais complicado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, aí eu já não sei muito que rumos a Pontifícia Comissão Bíblica tomou. Mas os primeiros documentos da Pontifícia Comissão Bíblica são muito bons, tá certo? Uma outra coisa também que eu gosto nessa edição que eu tenho é que tem vários comentários de São Jerônimo. Nos profetas, por exemplo, aqui no profeta Isaías encontrei um comentário de São Jerônimo, olha só. São Jerônimo, tem vários comentários de santos padres. Ou seja, essa edição aqui, ela é uma obra-prima. Até se eu não me engano, até o fascículo 12, até o fascículo 12, se eu não me engano,
é a Bíblia. No fascículo 13 nós temos um dicionário bíblico. No fascículo 14, do 14 ao 16, se eu não me engano, nós temos uma introdução geral e especial aos livros da Bíblia, certo? E o último fascículo é uma biografia dos papas, até 1950, claro, né? Ano em que foi feita esta edição, por ocasião do Ano Santo, de 1950, olha aqui. Então, esta edição da Figueiredo, com todo esse arcabouço, ela é uma obra-prima que infelizmente foi esquecida, foi deixada de lado, né? Enquanto isso, nossos seminários estão aí estudando o que? Bíblia de Jerusalém, né? Que é texto crítico, com comentários que fogem à exegese tradicional, né? E à interpretação de santos padres. Temos que recuperar estas obras católicas maravilhosas, né, que foram deixadas para trás. Temos que recuperar boas traduções bíblicas em meio a essa crise que a igreja enfrenta. E ficamos firmes na esperança, certo? Vendo que muitas editoras católicas novas estão recuperando todo esse tesouro. Então, ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído com alguma coisa e que os senhores estudem. Vamos estudar. Salve Maria, viva Cristo Rei.